dia, galera do YouTube Muniz de Almeida, tudo bem? Quarto ano, coisa boa. Espero que vocês tenham aproveitado o final de semana, que foi bem legal, né? Sábado, domingo, segunda, né? E aí nós vamos retomar hoje a aula de segunda-feira, que a gente já tinha preparado. E não tem problema, né? A gente só vai andar aí um dia de atrás, mas a gente vai acabar no tempo certo. Olha lá. Português, né? Ontem foi o Dia do Índio, em todo o território nacional. No entanto, não temos muito o que comemorar, né? A gente começa a perceber a história do índio fragilizada no nosso país, desde que quando os nossos livros de história dizem que o nosso país foi descoberto pelos colonizadores, ou seja, pelos portugueses, quando na verdade já existiam os índios aqui. Então eles não descobriram nada, eu descubro algo que é novo, né? Eu descubro algo que é novo, eu não descubro uma coisa que já existe. E os índios já moravam aqui. E enfim, muitos deles foram assassinados quando os portugueses chegaram, porque alguns se recusavam a ser escravos de Portugal, porque foi isso que os índios se tornaram, né, os mais domesticáveis, digamos assim. E o que acontece, minha gente, é o seguinte, tá? Eu vou ler esse textinho para vocês, para a gente ter uma reflexão um pouquinho maior sobre a situação do indígena no nosso país. Nós temos atualmente no nosso país mais de 200 tribos indígenas. E dizer que índio é tudo igual é uma falta de respeito, porque não é, tá? Eles não são todos iguais. Cada tribo tem a sua cultura, cada tribo tem a sua língua, né? O seu modo, os seus rituais. Então, cada tribo é particularizada e ela deveria ser tratada assim. Inclusive, deveríamos ter materiais de estudo de cada tribo, mas não temos, né? Vocês vão ver hoje na atividade que eu vou passar para vocês o quanto isso é sério, né? E do quanto o nosso olhar ainda para o índio continua sendo aquele do cara que anda pelado no meio do mato, que hoje em dia já não é mais assim, né? Então vamos lá. Hoje nós comemoramos em território nacional o Dia do Índio. No entanto, não temos muito a comemorar, uma vez que esses fundadores da nossa nação são excluídos da nossa sociedade. Sendo assim, em homenagem a esses povos tão importantes na nossa história, faremos uma pesquisa no Google sobre a cultura da seguinte tribo local, Chucuru Cariri. Essa tribo Chucuru Cariri é de Palmeira dos Índios, olha que legal, né? É da etnia dos Cariri, a língua que eles falam é o Tupi-Guarani. O cacique até então, né, não sei se mudou, mas da última vez na pesquisa que eu tinha era o Gessinaldo Chucuru Cariri, né? Ela não tem registro desde quando ela é reconhecida. Até então, pelo censo da FUNAI de 2000, do ano 2000, eram 230 membros, agora devem ser mais, né? E o endereço é a zona rural de Palmeira dos Índios. Então, nessas linhas abaixo, vocês vão procurar alguns elementos culturais sobre essa tribo, como eles se relacionam, falar sobre a religião deles, se vocês encontrarem, né? Aquilo que vocês encontrarem sobre a tribo, né? Vocês vão colocar aqui. Eu sei que vocês não vão encontrar muita coisa, porque, como eu disse a vocês, são mais de 200 tribos brasileiras, né? Cada uma tem o seu modo de ser, seus rituais e tudo mais. Então, é por isso que fica difícil, às vezes, catalogar cada uma. Mas é também muita falta de vontade do nosso poder público de apurar esses dados e se fazer, né, um entendimento maior dessas tribos, né? Porque o Dia do Índio é muito mais do que colocar uma pena na cabeça. É colocar em vocês o sentimento de que esse povo também faz parte da nossa história e que merece respeito, né? Então vamos lá. Essa é a parte de português que vocês vão fazer sobre o tema. A temática hoje é o Dia do Índio, obviamente, como vocês já perceberam. E aí, o texto que vocês vão pesquisar, vocês vão relatar aqui as descobertas que vocês descobrirem sobre a tribo Chucuru Cariri, que é da região aí de Palmeira dos Índios, né? E vamos lá em matemática.
De acordo com a tabela de 2014 abaixo, responda as questões a seguir. Então, aqui eu tenho um gráfico, né? Situação geral das terras indígenas. Aí aqui eu tenho 361 registradas, eu tenho sem providência 334, 164 a identificar, declaradas 62, reservadas dominiais 48, homologadas 43, identificadas 38, com restrição 6, né? E aqui, por último, o GT constituído no estado do Mato Grosso do Sul como terra indígena 5. E aqui embaixo eu vou pedir algumas informações para que vocês retirem da tabela esses números, tá? Por exemplo, quantas terras indígenas estão registradas de acordo com a tabela? Então, eu tenho 361 registradas, então é isso que você vai colocar aqui. E decomponha o número 361, então você vai colocar 300 mais 60 mais uma unidade, certo? E aqui eu vou fazendo outras perguntas e outras tarefinhas, né, envolvendo os cálculos, tá certo? Já em educação física, deixa eu ler para vocês essa, ó. Quantas terras indígenas ainda faltavam serem cadastradas em 2014? Aí você volta lá na tabelinha, olha, e aqui está escrito, some 361 mais 164. Lembrando que número fica número embaixo de número, né? Olha o sinal, né? Começa sempre pela casinha da unidade, que aí tá marcando o número 1 e o número 4, né? E aí faz direitinho. E escreva por extenso o resultado dessa soma aqui. Eu não quero só o resultado, eu quero que vocês montem a continha também, tá? E educação física, vamos lá. Peteca. Essa é uma brincadeira famosa de origem indígena. Os participantes ficam em círculo para jogar em grupo ou um de frente para o outro. No caso, pode ser apenas 2 jogadores. A peteca deve ser lançada de um participante para o outro, batendo no fundo dela, com a palma da mão. Como o jogo de lançar bolas, aquele que deixar a peteca cair é eliminado da brincadeira. Vocês em casa vão improvisar uma peteca, vão usar a criatividade aí, pegar uma meia, ver aí o que vocês podem utilizar como peteca e vão brincar em casa dessa brincadeira indígena, tá? Eu quero fotos desse momento e quero fotos dessa sua peteca, tá certo? Então, olha só, vamos recapitular o que faremos hoje na nossa aula sobre a temática do índio, tá? Nós temos aqui a pesquisa que vocês vão fazer sobre a tribo Chucuru-Cariri. Aquilo que vocês encontrarem, vocês vão registrar aqui, tá? Certinho? Depois vocês vão responder algumas perguntas, retirar algumas informações da tabela aqui, ok? Vão fazer algumas continhas também. Em educação física, vão criar aí uma peteca e vão brincar em casa. Vai ser bem divertido. E vão ter 2 desafios extras lá no grupo, tá? É um cardzinho que a tia fez e preparou para que vocês tivessem aí um desafio hoje do Dia do Índio, né, minha gente? Claro. Certo? Então, grande beijo. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Qualquer dúvida é só enviar para a tia, tá? Que a tia tá online. Cheiro.